Vamos conversar um pouquinho a respeito da crase. A crase é um problema na vida do aluno, né? Muitas vezes o aluno tem dificuldade de identificar em que momentos ele deve usar a crase. Veja, você em primeiro lugar tem que prestar atenção que a crase, por definição, é a união de uma preposição a com um artigo definido feminino a. É assim que se compõe a crase, tá? Mas na prática, isso quer dizer o seguinte: provavelmente, e na maior parte das vezes é assim, embora não seja sempre assim, haverá um termo anterior que exige essa preposição. E haverá um termo posterior que exige o artigo definido feminino. Ah, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim, né? Você tem exceções. Por exemplo, se eu digo que à noite alguma coisa aconteceu, eu estou diante de um adjunto adverbial iniciado por preposição. E aí eu tenho também o artigo definido feminino. Então, esse adjunto adverbial não vai precisar de um termo antecedente. Mas, se eu estiver pensando num termo antecedente que seja um verbo transitivo indireto que exige a preposição a, muito provavelmente eu vou ter que pensar na crase. Sempre, claro, que aparecer um termo posterior que seja um substantivo feminino que você pretenda definir, que você pretenda individualizar, tá certo? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para você. Pense no verbo aspirar. O verbo aspirar, ele é um verbo que pode ter mais de um significado, e no significado de almejar, ele precisa da preposição a. Quem aspira, nesse caso, aspira a alguma coisa. Então, se eu digo que o soldado aspirava à carreira militar, eu estou diante aqui de um primeiro a, que é o a preposição. Esse a, como a gente viu, é o a exigido pelo verbo que antecede a preposição. Só que a expressão ou o termo carreira, a expressão carreira militar, também é algo definido no tempo e no espaço, então eu vou usar o artigo definido a. E aí eu preciso então desses dois as para que eu tenha uma frase que faz sentido. Só que na linguagem você não vai usar, né, esses dois as separados. O que vai acontecer? No momento em que você tiver esses dois azinhos aqui, você precisa uni-los e usar o acento grave para marcar a fusão, para marcar a crase que acontece aí. Tá legal? Então, pensar em crase é pensar em regência verbal ou regência nominal e pensar também no sentido que você pretende atribuir a determinado texto, porque você precisa muitas vezes desse artigo definido para individualizar aquele elemento que se segue à ao seu verbo, tá bom? Pense nisso porque, nesse caso, você vai perceber que a regência dos verbos é fundamental. Há vários casos de regência verbal que são ignorados do nosso dia a dia. Na linguagem cotidiana, nós dificilmente falamos que nós devemos assistir ao filme. Mas essa é a forma gramaticalmente correta. Então você tem aqui o verbo assistir no sentido de ver. E se você disser nós vamos assistir, você está diante de uma situação em que você tem preposição e você vai ter o termo que vem depois, que é filme. É um filme definido, você usa o artigo o. Agora, se estivéssemos falando de uma peça teatral,
você diria: nós vamos assistir a peça. E aí a crase, obviamente, surge mais uma vez. Tá legal? Então fique atento a esses casos, tá? Você tem, claro, outras situações na linguagem falada, inclusive, em que o uso da crase também é importante, tá legal? Mas fique atento na linguagem culta à regência dos verbos que são usados para que você não corra riscos e acabe ignorando alguma crase. Tá joia? É isso aí.